Olá, tudo bem com você? Nós estamos aqui novamente nesse espaço maravilhoso que é o Coworking Matão para trazer mais uma entrevista celebrando o mês da mulher. Março, mês internacional da mulher, e a gente traz hoje uma conversa maravilhosa com a doutora Aparecida Pinto, a Cidinha Raiz, que já a gente conversa com ela. Antes disso, eu queria só destacar algumas mulheres que fizeram parte da nossa história, dentre elas Dandara, a guerreira do Quilombo dos Palmares, que foi companheira de Zumbi dos Palmares. Dandara, a gente não tem a data de seu nascimento, apenas a história registra a data de sua morte, 1694. Mas foi uma grande guerreira, deixando um grande legado para a população negra do Brasil. Destacamos também Anita Garibaldi. Anita nasceu em 1821, faleceu em 1849, foi grande líder militar brasileira. E eu não posso deixar de trazê-la, minha querida Chiquinha Gonzaga. Chiquinha Gonzaga nasceu em 1847, faleceu em 1935, deixando sim um legado maravilhoso para a cultura brasileira, para a música. Chiquinha foi compositora, foi a primeira maestrina responsável por formações da orquestra brasileira no Brasil, marchinhas de carnaval e tantas outras histórias que só contribuiu para a nossa cultura. Em Matão, a nossa homenagem hoje registramos para duas mulheres maravilhosas e também são negras. A dona Arlinda, mãe de tantos aí pessoas, a pessoa da família Bento, com quem a gente tem um carinho muito grande, foi uma grande benzedeira no município, uma das mais antigas. Não está mais conosco, mas temos certeza que de onde ela estiver, ela continua olhando por todos nós, sobretudo pelos seus, com muito carinho. E Dona Nair Galvão, um ícone da história, sobretudo do carnaval matonense. Um grande beijo para a senhora Dona Nair e um grande beijo para a família Galvão. E a gente começa então a nossa entrevista trazendo Maria Aparecida Pinto, a Cidinha Raiz, que tem um currículo brilhante. A Cidinha, ela é pós-graduada em Recursos Humanos e História da África do Negro no Brasil. A Cidinha também já teve o cargo e compõe, como comendadora da Ordem Internacional da Língua Portuguesa e Nações de Língua Portuguesa, embaixadora da paz pela Universal Peace Federation, também coordenadora do Núcleo de Gênero e Etnia da Virada Feminina, ex-conselheira do Conselho Superior de Responsabilidade Social da Fiesp, ex-conselheira do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de São Paulo, e também coordenadora do Comitê da Etnia da Organização Brasileira de Mulheres Empresárias, conselheira do Instituto União Afro-Brasil, vereadora suplente por São Paulo e mediadora e conciliadora civil e criminal pelo Ministério Público e Tribunal de Justiça de São Paulo. Vale lembrar que a Cidinha tem uma estreita ligação com o município de Matão. Já esteve conosco várias vezes na cidade, participando de solenidades na Câmara Municipal de Matão, na Casa da Cultura, dentre outros feitos. Olá, agora sim estamos com a Cidinha. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Cidinha, porque a gente já tem essa intimidade, essa amizade. A Cidinha é uma pessoa muito querida em Matão, Sempre que possível está passando por aqui, participando de eventos culturais, eventos relacionados à cultura negra. Então é um prazer recebê-la, uma mulher guerreira como você, com um currículo maravilhoso que nós apresentamos há pouco. Então a fala agora é sua, Cidinha. Bem-vinda. Bom, eu que agradeço, E é bom rever o povo de Matão, uma cidade que eu tenho carinho, paixão, Sempre fui muito bem acolhida na cidade e é um prazer dialogar com vocês neste dia. Ok. Cidinha, a gente tem então o mês de março, onde a gente faz essa alusão à mulher brasileira. O mês de março ele ficou marcado como sendo o mês internacional da mulher, Você é uma pessoa muito ativa nessas questões femininas, no que tange aí aos cuidados, às atenções, sobretudo para a mulher negra. Como que você enxerga essa possibilidade que a mulher está tendo nesse mercado de trabalho? Isso está melhor do que em anos anteriores? Qual é a sua visão?
Bom, a gente ensaiou, né, uma melhora aqui no Ministério Público do Trabalho. Nós iniciamos uma atividade bastante forte há 4 anos, chamando as empresas a partir de uma pesquisa que foi feita, que não víamos negros, né, no mercado de varejo, nos grandes escritórios de advocacia e na tela, né, nas mídias, em propaganda e tal. E a partir daí, dessa constatação, a gente começou a dialogar com as empresas, junto com a procuradora, e começamos a chamar as empresas, dizer da importância de ter a diversidade nas empresas. E muitas empresas atenderam o chamado, olharam para dentro das suas corporações e viram que realmente havia um espaço para trazer não só trainee negros e negras, mas também estagiários negros e negras, né? Ano passado, fizemos um grande seminário e ali as empresas tiveram a oportunidade de trazer os resultados. E as empresas que mais admitiram negros e negras e outros, né, LGBTQ, eles traziam para a gente um dado de que financeiramente a corporação tinha crescido. Então, isso é um dado relevante. Embora todo esse esforço que nós fizemos, porque as mulheres negras sempre foram invisíveis, né, sempre foram vistas como trabalhadoras de segunda classe, né, então estavam nos vários lugares, é natural, a pessoa acha, né, natural, olhar para uma mulher negra e automaticamente pensar que ela é a empregada da casa, que ela é a servidora daquele local, né? A gente tem algumas amigas que relatam, né, esses dados, esses fatos. Uma delas, ela tinha uma casa muito bonita e num bairro, né, e que a maioria era pobre, não é? Mas o marido tinha um bom emprego, eles construíram uma bela casa. E sempre que tocavam a campainha e ela ia atender, a pessoa dizia, você pode chamar sua patroa? E ela dizia, eu sou a dona da casa. Eles não acreditavam. Eu tenho um falecido amigo, recente falecido, que ele foi diretor-geral do Hospital Geral de Guarulhos, né? E ele ali, presidindo aquele hospital, muitas vezes, a pessoa chegava dizendo, eu quero falar com o diretor. E aí ele dizia, pois não. Aí a pessoa dizia, não, mas eu quero falar com o diretor. Aí ele saía, dava uma volta. Aí ele dizia para a pessoa, então, você ainda sou o diretor, né? O diretor sou eu. Então, essas coisas, elas acontecem, esse preconceito, né, pela cor da pele, ela é uma coisa estrutural, né? Então, desde sempre nos viram como de menor serventia, não é? Então, para você ter uma ideia, né, de como isso vem de longe, lá em 1696, saiu um alvará que proibia o uso pelas mulheres escravizadas de vestidos de seda, de cambraia ou de outro tecido holandês, né? Ou seja, você não podia sequer utilizar um tecido porque você era negro, né? Então, essas coisas que vêm de geração em geração, conseguimos, através de leis, né, muitas leis que foram feitas aí ao longo do tempo, claro que sempre com a participação, com a luta, né, desta comunidade, né, desta etnia, mas ainda falta muito. Então, o mercado de trabalho que vinha dando assim, ares de arrefecimento na discriminação, no preconceito, no racismo, com a pandemia, isso meio que volta para trás. Porque exatamente, eu queria até tocar nesse assunto contigo, porque o que a gente percebe? Parece-me que a gente dá um passo para frente e 2 passos para trás, né? Uma série de situações, não somente essa questão do racismo, do preconceito, mas em diversas áreas. Isso realmente está sendo sentido pela comunidade negra? As mulheres negras foram muito prejudicadas nesse cenário de pandemia, doutor? Foram, porque elas, né, via de regra, né, se você pensar que nós, negras, somos 1% no Congresso, só tem 2%, né, dos prefeitos, entre homens e mulheres, que são negros, a gente tem uma prefeita em Bauru, que sofre todo tipo de pressão, de racismo, já tentaram até colocar impeachment, né,
Tenho acompanhado isso, e ela é uma pessoa brilhante, por sinal, né? Parece que tudo que você faz é na contramão da história, né? Nós somos, né, em termos de mulheres, 45% são arrimos de família. Então, você imagina o peso que essas mulheres têm na composição financeira das suas famílias. O que aconteceu na pandemia? A maioria dos homens foram perdendo os empregos, ou tiveram que diminuir a sua renda para permanecer no emprego. Aqui em São Paulo, tudo fechou, ficou tudo fechado por um bom tempo. Então, quem tinha condições de trabalhar de casa, tudo bem, tinha um notebook, ou, sei lá, tinha um espaço, pôde trabalhar. A grande maioria dos negros são pobres, não tinham como trabalhar. E esta mulher, né, em sua grande parte, que faziam serviços, prestavam serviços domésticos ou de limpeza em grandes corporações, quando as incorporações fecham, elas também voltam para casa. Para mais, dentro de casa, não é uma casa que você tem espaço, né, reservado para você trabalhar. Então, a maioria delas também não conseguiam trabalhar de casa, porque ou não tinha um notebook, ou não tinha um celular, ou não tinha rede, com as crianças em casa porque as creches estavam fechadas, com idosos que não podiam cuidar dessas crianças quando moram em outro espaço, por conta da pandemia, também não podiam ter acesso a essas crianças. Foram elas, a carga maior também foram destinada a elas, por ter o peso de cuidar dessas crianças, o peso de cuidar do trabalho, e idosos ou parentes adoecidos que também eram elas que socorriam. Então, você pega, por exemplo, as enfermeiras. A maioria das enfermeiras, né, principalmente dos serviços mais pesados, são negras. Então, a preocupação de ir para o trabalho, de chegar em casa, de ter que fazer uma higienização perfeita para não contaminar os seus, e toda essa pressão, né, de não trazer a doença para dentro de casa, mas que ela também não tinha todo esse espaço, trabalhando horas infinitas, né, por conta do... Sim, foi uma carga muito pesada, inclusive, né, para o pessoal da saúde. E aí encontra quem? O marido desempregado, que aí, com o tempo todo em casa, passa a beber, passa a maltratá-la, né, então nós tivemos um caso gravíssimo aí, de uma mulher, né, de uma enfermeira, que o marido toca fogo nela, né, ela está dormindo cansada, voltando para casa, e ela, quando começa a dormir, ele joga álcool, toca fogo, sai, tranca a porta, e ela com uma criança pequena em casa. Um absurdo isso, né? Começa a gritar, e aí os vizinhos ouvem e vêm em socorro dela. Teve queimaduras de 2º e 3º graus, né, mas está viva. Então, ela teve que lidar com a violência doméstica, com os adoecidos da família, com as crianças sem creche, sem escola, e algumas não conseguindo, que tinham que trabalhar em casa, não conseguindo também perder os seus empregos. O índice de violência, doutora Cidinha, aumentou também muito. A gente teve um emprego muito grande, mas o índice de violência, a gente sabe que, de modo geral, ele teve um acréscimo expressivo, mas na população negra isso também foi notório? Foi pior, muito pior, muito pior. Quando a violência cai para as mulheres não negras, as negras crescem em torno de 54% de índice de violência. Isso é muito sério. Para você ter uma ideia, a cada 10 minutos tem um estupro. Com as ruas vazias, essas mulheres estavam muito vulneráveis ao estupro. Foi matéria, né, de jornal, televisivo, de uma moça andando no bairro Caro, aqui em São Paulo, Morumbi. Ela vem andando, o motoqueiro a aborda, a empurra para uma rua mais deserta, isso não era à noite, era durante o dia, e a estupra em plena luz do dia. Então, a cada 7 horas, uma mulher é morta. Então, a cada 5 mulheres mortas, 3 são negras. Então, isso dá conta do quanto as mulheres negras foram vitimadas, né, dupla e triplamente nesta pandemia. Também os jornais trouxeram as pessoas que estavam em situação familiar, né, e essas mulheres iam o quê? Pegar comida no lixo, no caminhão de lixo, né. Essa cena foi deprimente, por sinal, né? É deprimente. Então, se você pensar que todo mundo foi afetado de uma forma ou de outra, né, pela pandemia, as mulheres, e as mulheres negras aí, nós somos obrigados a fazer o recorte,
foram as que mais sofreram com a pandemia. E ainda tem, né, ainda estão sofrendo o resquício disso. Embora lentamente o país volta a caminhar, né, mas quem tinha pequenos negócios faliu. Por outro lado, a gente teve também aquilo que nós sempre fizemos, a criatividade. Então, também nesse período, cresceu muito o número de nano empresas, né, nano empreendedorismo e empreendedorismo, porque que eu ia perguntar para a senhora sobre esse índice, né? Na mesma medida que nós tivemos todo esse descontrole, esses aumentos absurdos de violência, estupro, a questão do desemprego, se agora, né, com esse cenário que se mostra querendo se reverter, isso traz uma luz no fim do túnel? Traz, mas assim, a gente precisa também qualificar. Aqui no estado de São Paulo, o governo tem feito alguns esforços, né, com os empréstimos do povo, abriu vagas de qualificação, né, com uma bolsa também, então isso de uma forma ou de outra tem ajudado. Nós temos que pensar que o estado de São Paulo, né, são 13 milhões, né, aqui na cidade de São Paulo, 13 milhões de habitantes, no estado está chegando aí a 26, acho que 26 a 30 milhões de habitantes, né. Então, é muita gente, né? E as ações, por mais que sejam direcionadas e positivas, elas não conseguem chegar lá na ponta, né? Nós temos um outro dado muito ruim, que é o número de pessoas que foram para as ruas, morar nas ruas. Se antes tínhamos em torno de 20% de moradores de rua, aqui no município hoje a gente está aí chegando, com o levantamento que está sendo feito, a quase 30 mil moradores de rua. Nossa, muita coisa. Barraca, gente morando na praça pública, embaixo da árvore, embaixo dos marquises, família inteira, que a gente não via, até bem pouco tempo, você via muito homens sozinhos, né, sempre tivendo essa peculiaridade da maioria do pessoal de rua serem homens e negros. Hoje você vê famílias inteiras, e inclusive não negros na rua, que pagavam seu aluguel, porque marido e mulher trabalhavam, podiam pagar um aluguel. Com a pandemia, 2 anos sem trabalho, né, alguns conseguiram o dinheiro do governo federal, outros não conseguiram o dinheiro do governo federal. Quem conseguiu ainda conseguiu segurar por um tempo, né, os aluguéis, mas com a reclassificação também, muitos perderam. E aí, o que é importante é que muitas pessoas que entraram nesse plano do governo, que receberam o dinheiro, não tinham direito. E aí obrigou o governo a fechar a plataforma para reclassificar. Nessa reclassificação, muitos ficaram fora. Mas aí tem uma outra coisa importante, que foi a letalidade, né? Quando você tira o direito de uma pessoa de ter um dinheiro para comer, você está sentenciando essa pessoa a morrer de fome. E o que aconteceu com as quadrilhas? Que roubavam o dinheiro, não é? Clonavam os cartões. Então, isso também foi um agravante, né? Embora o governo tenha se preocupado em, de alguma forma, tentar auxiliar, esse auxílio ainda, por aqueles que não têm o senso, né, de justiça, acabaram também ocasionando um fosso ainda maior. Então, o fosso da desigualdade, ele aparece na pandemia, né? E no pós-pandemia é difícil, quando você está muito afundado, subir de novo para a borda, né? Porque a subida é sempre mais difícil. Descer é rapidinho, né? Rapidinho, né? Mas para retomar é difícil. E o que a gente tem feito e visto é um grande esforço da sociedade civil, né, seja lá com a CUFA e outros órgãos, né, outros organismos, a própria Fiesp, da qual eu fui conselheira. A Fiesp estava todas as escolas fechadas, e à época o presidente Paulo Scaff destinou toda a alimentação das escolas. Então, os trabalhadores do SESI e do SESC que faziam o almoço, o lanche das crianças, eles também se ofereceram para contribuir. Então, o SESI produzia marmitas diárias, entregues nas comunidades, nas favelas, né? Eram 3.000, 4.000 marmitas dia. Quando nós na vinda do Paulo Scaff para Matão, ele trouxe esse dado, ele deixou isso claro, né, na reunião que ele esteve aqui recentemente, falando
ele veio para a inauguração das dependências aí onde ficará instalada a Ciesp e a FATEC, e ele deixou isso muito claro. Foi uma atitude muito nobre, inclusive, né? Então, assim como ele, né? Senai, isso mesmo. Deixa eu só fazer uma correção aqui, que é o Senai, novo prédio do Senai. Isso. Então, não só a ação da Fiesp, mas a ação de outros, da CUFA e de outros organismos, de pessoas, né, solidárias, né, a causa, que se cotizavam. Eu, por exemplo, na minha igreja, nós distribuíamos 100, 130 cestas no máximo mês. Hoje nós distribuímos 700 cestas mês. Olha que aumento expressivo, hein? Então, assim, o que a gente percebe, né, que todo o esforço da sociedade civil, não é, para minimizar esse sofrimento, ele ainda carece, né, de uma ação positiva, que seria o retorno ao mercado de trabalho, porque você tendo seu dinheiro, você compra o arroz que você quer, o feijão que você quer, né, a quantidade que você quer. Quando você depende do que é dado, é doado, você, claro, não vai morrer de fome, mas às vezes aquilo que chega à sua mão é hipossuficiente para o sustento da sua família, né? Então, nós tínhamos, assim, uma expectativa, né, que a pandemia talvez terminasse logo, que tudo voltasse ao normal, mas o prejuízo, né, que foi ocasionado para todos, né, grandes empresas que fecharam, tiveram que diminuir o seu contingente. Nós dependemos de equipamentos e peças da China, de outros países, e que por conta da pandemia também não teve, né, essa importação como era feita. Então, não é que só o empresário fechou a empresa porque quis, porque ele também não tinha componentes para trabalhar. Tenho amigos, por exemplo, que têm indústria, e que ele dizia que ele não conseguia comprar papelão para fazer as embalagens, né? Olha só. Então, com isso, ele tem que fazer o quê? Parar a produção. Quando ele para a produção, ele tem que demitir, não é? Então, tem todo um esforço agora de retomada do crescimento econômico, e toda essa questão também da guerra, né, que, querendo ou não, ela é uma outra situação, né? O que a gente observa é que a gente está saindo de uma guerra e entrando em outra, não é? As guerras invisíveis diárias, né, que você luta diariamente, que são as guerras invisíveis, né? Nós temos, no Brasil, uma guerra contínua, né? A cada 23 minutos, uma mãe, ou uma esposa, ou uma filha está chorando porque um negro é morto, não é? Então, é uma guerra invisível, não é? Sim. Quando a gente fala da guerra formal, não é? E que você tem um país, que você tem uma dependência desse país, de insumos que você importa, o que acontece? Automaticamente os preços, né? A grande procura, a demanda, quando aumenta, ela também traz junto com ela o aumento dos preços, né? Já ontem teve o aumento do combustível, quem estava pagando 4 e pouco litros de gasolina está pagando 7 hoje. Isso, né? E ontem, novamente, todo o percentual de aumento de cesta básica, não é, doutor? Isso impacta diretamente. Quando você tem uma alta do barril do petróleo, ele desencadeia, né, na sua vida cotidiana, uma série de outros aumentos. Não é? Que o petróleo, você faz borracha, você tem uma série de coisas que são derivadas do petróleo. Exatamente. Então, a garrafinha de água que você toma, né, você pega uma garrafinha dessa de água que tem petróleo. Sim. Né? Então, a indústria sofre, o transporte sofre, tudo sofre, e no final da linha estão lá as mulheres negras, as mulheres pobres. Né? Muito bem, a gente está quase chegando ao fim da nossa participação, da nossa entrevista aqui, mas tem uma pergunta que não quer calar, que eu preciso fazer. E as mulheres na política, qual é a sua visão, então, deste cenário? Né? A gente tem que tocar nesse assunto, afinal de contas, nós estamos indo para um ano eleitoral, né? As mulheres, sobretudo as mulheres negras, qual é a sua visão, a sua interpretação, o seu parecer? A gente sabe, né, já dizia uma autora, uma grande autora, que quando uma mulher entra na política, a política muda a mulher. Quando muitas mulheres entram na política, as mulheres mudam a política. Esse é a nossa expectativa para este ano, que é o ano eleitoral, de que teremos muitas mulheres
concorrendo aí aos cargos, né, todos os cargos eletivos, são 5 modelagens, né, presidente da República, governador de estado, deputado federal, senado e deputado estadual, que em todas essas áreas venham muitas mulheres candidatas. Agora, o nosso apelo é o seguinte: nós mulheres somos a maioria da população, 53%. Por que não temos 53% de mulheres em todos os cargos, em toda a hierarquia? Muito bem colocado. Porque mulheres não votam em mulheres. O Chile está dando um grande exemplo. Hoje toma posse a nova presidência, o novo presidente do Chile, e as mulheres são maioria, né, nos cargos lá no Chile. Então, que o Brasil aprenda com o Chile de que se ele não valorizar a sua maioria, que é de mulheres, e se a gente fizer o recorte racial, também negros e negras somam aí 54,8% da população. Então, se esses dois espectros, negros e mulheres, não estiverem na política, a gente não muda a política vai ser sempre dos mesmos. E às vezes eu penso que nós estamos num país de monarquia. Monarquia, o poder passa de pai para filho. E a gente tem aí políticos que estão há 40, 50 anos, que já está o neto, já está o sobrinho, já está o irmão, toda a família está envolvida, desculpa o termo espanhol, envolvida na política, e não dá espaço para outras pessoas, né? Então, a gente precisa repensar, nós mulheres precisamos repensar a qualidade do nosso voto, porque quem sabe quanto custa o arroz, o feijão dentro de casa, são as mulheres. Se você der R$20 para o homem ir à feira, ele volta com um melão. Se você der os mesmos R$20 para uma mulher ir à feira, ela traz a salada, ela consegue comprar a alface, ela compra o tomate, ela compra a laranja, ela compra o tempero. Então, essa é a qualidade de quando você coloca uma mulher. E a pandemia também trouxe um outro dado importante. Os países que eram governados por mulheres foram os que saíram primeiro da crise, foram os que tiveram menor sofrimento. Por quê? Porque as mulheres têm uma outra visão, ela tem uma visão corporativa, ela pensa em todos os aspectos, né? Sabe fazer a gestão, não é, doutora? Sabe fazer. Então, não fossem as mulheres, né? Eu tenho uma amiga que ela fala o seguinte: 53% são mulheres, os outros 47% saíram da barriga de uma, então respeito, né? E aí, para encerrar a minha fala, eu quero lembrar a Audre Lorde, que ela diz o seguinte: eu não serei livre enquanto outras não o forem, mesmo quando as suas correntes forem muito diferentes das minhas. Maravilhoso. Olha, eu tenho, assim, gratidão por você estar conosco no Café e Diálogos, e com certeza futuramente eu vou convidá-la para uma próxima participação, porque é uma delícia conversar contigo. Infelizmente agora a gente tem que encerrar, mas eu tenho, assim, gratidão, não só eu, mas a equipe toda do portal Matão Informa, a equipe do Cowork, muito obrigada pela sua participação. Em breve nós voltaremos com Cidinha para bater mais papo, mais coisa. Cidinha, você é uma pessoa maravilhosa, e lembre que a casa está sempre aberta para você aqui em Matão, viu, minha querida? Gratidão minha, o Matão Informa, a você e a toda a equipe. Estão aqui, à sua disposição sempre. Gratidão. Muito obrigada, um excelente final de março para você, com todas as celebrações, e eu convido você que está aí do outro lado da câmera acompanhando conosco a estar sempre ligado no portal Matão Informa e, claro, na nossa programação semanal do Café com Diálogos, que eu convido você aqui, ó, para um cafezinho, viu, Cidinha? A sua canequinha está reservada. Esta e outras notícias você acompanha aqui no portal Matão Informa. Muito obrigada. Cidinha, um beijo. Beijo.